A coragem é uma qualidade muito importante, especialmente em tempos de medo ou desafios. E a história de Davi e Golias, que encontramos na Bíblia, é um excelente exemplo para ensinar às crianças o que é ser corajoso, mesmo quando a situação parece difícil e assustadora. Vamos refletir um pouco sobre como podemos usar essa história para ajudar as crianças a enfrentarem os seus próprios medos e dificuldades, lembrando-se de que Deus está sempre ao seu lado. Na Bíblia, em 1 Samuel 17, encontramos a famosa história de Davi, um jovem pastor que enfrentou o gigante Golias, um guerreiro imenso e temido por todos. Golias estava desafiando o exército de Israel e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas Davi, apesar de sua juventude e do fato de ser pequeno em comparação com o gigante, acreditava que poderia derrotá-lo. Ele tinha uma confiança inabalável em Deus, que o havia ajudado a proteger suas ovelhas de animais selvagens, e ele sabia que Deus o ajudaria novamente naquele momento. Davi não se deixou intimidar pelo tamanho de Golias, nem pelas palavras de zombaria que o gigante lançou contra ele. Ele sabia que, mesmo sendo pequeno e aparentemente frágil, sua força vinha de Deus. O que fez Davi ser corajoso não foi a sua própria força, mas a sua fé. Ele acreditava que, com a ajuda de Deus, ele poderia vencer qualquer obstáculo, mesmo que fosse um gigante. Essa fé fez com que Davi se levantasse e fosse à batalha com apenas uma funda e algumas pedras, confiando plenamente na proteção divina. Essa história pode ser uma ótima maneira de ensinar às crianças que, mesmo quando enfrentam algo que parece impossível ou aterrorizante, elas podem encontrar coragem em Deus. Assim como Davi, elas também podem confiar que Deus estará com elas nos momentos de dificuldade. O medo é algo natural, mas a coragem não vem da ausência do medo, e sim de agir mesmo com ele, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está sempre ao lado daqueles que confiam nele. Quando as crianças enfrentam situações difíceis, como uma prova na escola, um novo ambiente ou até mesmo um conflito com amigos, elas podem se lembrar de Davi e como ele não se deixou dominar pelo medo. Ensine-as a orar e pedir a ajuda de Deus, lembrando-se de que, assim como Davi, elas também têm um Deus forte e poderoso ao seu lado, pronto para ajudá-las a superar qualquer desafio. Uma maneira prática de ajudar as crianças a entenderem isso é incentivá-las a pensar em pequenas situações do dia a dia onde podem aplicar a coragem de Davi. Pode ser, por exemplo, ao falar sobre algo que as assusta, como uma apresentação escolar ou o simples fato de ir para uma escola nova. Explique que, assim como Davi enfrentou Golias, elas também podem enfrentar suas dificuldades, sabendo que Deus as fortalece. É importante também ressaltar que a coragem não significa fazer algo sem sentir medo, mas agir com confiança, mesmo diante do medo. Davi não foi imune ao medo. Ele apenas escolheu confiar em Deus e fazer o que era certo. Ensine as crianças a reconhecerem seus medos, mas a não se deixarem paralisar por eles. A coragem verdadeira vem de saber que Deus nos dá forças para superá-los. Outro aspecto importante da história de Davi e Golias é a humildade de Davi. Ele não se gabou de sua vitória e não se achou superior por derrotar Golias. Ele sabia que era Deus quem o havia ajudado. Isso é algo fundamental para as crianças aprenderem. A verdadeira coragem não é sobre se exibir ou se achar melhor que os outros, mas sobre confiar em Deus e agir com fé. Davi mostrou que a humildade e a coragem podem caminhar juntas. Por fim, ao ensinar sobre a coragem de Davi, você pode ajudar as crianças a entenderem que Deus nos dá forças em momentos de dificuldade, mas também nos dá sabedoria para saber como agir e enfrentar os desafios. A coragem de Davi não foi um impulso momentâneo, mas uma escolha diária de confiar em Deus e agir conforme sua vontade. Se você deseja ensinar essas lições de forma mais profunda e ajudar seus filhos a internalizarem esses princípios, temos ótimos recursos para você. No site educaçãocristã.online, você encontra mapas mentais bíblicos que ajudam a entender histórias como a de Davi e Golias, além de outras passagens importantes da Bíblia. Temos também atividades infantis, que tornam o aprendizado mais dinâmico e divertido para as crianças. Esses materiais são enviados em PDF e estão na promoção, por apenas R$ 10. Não perca essa oportunidade! O link está na descrição.
Aproveite para oferecer mais ferramentas para a educação cristã dos pequenos e ajudá-los a crescer firmes na fé, com coragem e confiança em Deus.